Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podem se sentar, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Eu estava sentado ali, meditando em algumas coisas, e como as pessoas costumam dizer, Deus fala aos nossos corações, né? Aí veio algo interessante na minha mente. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes já teve vontade de pegar? Já tive vontade de pegar esse livro aqui e varejar ele longe. Porque a opressão, às vezes, das pessoas é tão grande na sua vida, a forma delas falarem, agirem, os lugares que você frequenta, as igrejas que você entra, que você pensa assim, não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Mas o salmista, no Salmo 25, ele diz que o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe dará o saber do seu conserto. Sabe por que eu não faço isso? Não pego esse livro aqui e jogo ele longe, bem longe de mim, porque eu temo o Senhor. Por mais que está aqui em pedra, eu tenho que olhar para ele e dizer assim, eu temo o Senhor. O rei Salomão disse que o princípio da sabedoria e da ciência é o temor ao Senhor. Se o terceiro rei de Israel, o rei mais sábio do mundo, teve seus problemas com o Senhor, você imagina imagina você. E repito, sabe por que você não larga tudo? Porque você, com certeza, é igual a mim. Você teme ao Senhor. E temer ao Senhor não é desistir, largar. O ano foi difícil demais para nós todos. Muito difícil. Mas se você teme ao Senhor, o que vai entrar pode não melhorar, mas pior também não vai ficar. Há uma coisa interessante na palavra de Deus, quando Deus fala que Ele é a sabedoria. Deus é a sabedoria. O Senhor é a sabedoria. Mas nós somos detentores desta sabedoria. Mas onde está esta sabedoria? Quem detém esta sabedoria? O apóstolo Paulo diz que, primeira carta aos Coríntios, que visto como Deus não salvou o mundo, não quis salvar o mundo pela sabedoria do mundo, mas aprovou Deus salvar pela loucura da pregação, daquilo que você fala. Porque os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, e nós o que? Pregamos a Cristo na cruz, que é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, e continua afirmando, porque pregamos a Cristo, poder de Deus, que é sabedoria. Mas às vezes, todos nós, eu principalmente, onde está essa sabedoria? Que às vezes me deixa louco a ponto de dizer que não quero mais. Mas algo dentro de mim, dentro de você, que é o temor de Deus, te mostra a sabedoria. Há uma grande diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência é o QI, o coeficiente de inteligência de cada um de nós. Difere de pessoa para pessoa. A pessoa é inteligente. Mas a sabedoria, irmão, a sabedoria, ela vem do próprio Deus. Amém. Glória a Deus. Por isso que você está aqui nessa noite. Por isso que ano que vem você vai fazer a diferença. Antes de abrir a Bíblia, falar mais alguma coisa, eu profetizo em nome de Jesus, que ano que vem, cada um de vocês vai fazer a diferença. Aonde, irmão? No seu trabalho, na sua casa, na rua, onde você estiver, você vai fazer a diferença. Fazer a diferença. Porque Deus, nessa noite, Ele quer dizer o quê? Eu vou dizer, onde está essa sabedoria? Com quem está essa sabedoria? De onde surgiu essa sabedoria?
A palavra sabedoria é feminina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando o rei Salomão escreveu o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, ele no capítulo 8, ele disse: a sabedoria existe desde a eternidade. Pegue sua Bíblia em nome de Jesus. Abra ela no livro de Provérbios, capítulo de número 8, a partir do verso de número 22. Pegue por gentileza. Olhe com calma. Preste atenção nas palavras que o Senhor quer passar para você nesta noite. Leia, medite. Você vai ver que a sabedoria está dentro de cada um de nós. E é o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor, que não deixa nenhum de nós fazer o que eu falei para vocês, o que já tive vontade de fazer. Livro de Provérbios, capítulo de número 8, a partir do verso 22. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerado, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu temor, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não rejeiteis e sede sábio. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, sei que tua vinda é certa, Senhor. Sei que teus caminhos, Pai, são certos para cada um de nós, porque tu és onisciente e conhece cada coração. Então, nessa noite, Senhor, fala no profundo conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Abre o nosso entendimento e discernimento espiritual nesta noite, para que nós possamos fazer corretamente a tua obra e o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis se sentar, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. O que o Senhor deseja de nós nesta noite? O livro de Provérbios foi livro escrito por Salomão. Salomão escreveu 3.000 provérbios, escreveu cânticos. Salomão teve várias mulheres. Salomão, quando Deus falou, pede, ele pediu algo, e pediu sabedoria. Provérbios no capítulo 8, do verso 22 em diante,
fala da sabedoria. Existe sabedoria em cada um de nós. Descrever essa sabedoria. Deus é infinito. Deus está acima de todas as coisas. Deus é eterno e Ele sobrepõe a sua criação, que somos nós, a sabedoria. Mas uma coisa muito importante neste capítulo e neste livro, e principalmente neste verso, o 22, 23 e 24, quando diz assim: 22, me possuiu. 23 e 24, fui gerado. Nós temos que ter muito cuidado, porque são alegorias, figuras de linguagem, e devem ser tratadas com muito cuidado para que nós não interpretemos elas de forma errônea, e que tenhamos sim, de acordo com o entendimento com a escritura daquele que a escreveu, daquele que a redigiu, o que ele tinha em mente. Porque quem escreveu com a mente do Senhor, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Amém. Ele disse gerou e disse possuiu. Meus irmãos, o escritor, quando colocou essas palavras, ele tinha em mente algo e alguém. Quando você fala em mente, possuir, estar gerado, nós vemos que algo importante tem que entrar para nós, nosso coração. E não é o natural, é o espiritual. Gerar é Cristo Jesus. Formar é Cristo Jesus. Ter em mente é Cristo Jesus. O verso 22 ao 24 diz: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Quem estava com ele? Cristo Jesus. Desde a eternidade foi ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Cristo Jesus. Antes de haver abismo, fui gerado. Antes ainda de ter fontes carregadas de água. Cristo Jesus. Mas Cristo não foi gerado, nem foi possuído. Cristo Jesus é o próprio Deus. O próprio Salomão escreveu em Provérbios capítulo 6 que o Senhor dá a sabedoria da sua boca, vem o conhecimento e o entendimento. É da boca do Senhor. Quem está falando sou eu, mas quem escreveu, da boca dele foi ele. Ele vai dar o entendimento, ele vai dar a sabedoria. Aleluia. É essa sabedoria que nós temos que colocar em mente nesta noite. Essa sabedoria que você tem que colocar no seu coração nessa noite. É entender o que é a sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria? Ele está conosco desde a existência, desde o princípio. Vejam, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada foi criado sem a presença dele, porque tudo dependeu dele. O Verbo, Jesus, todas as coisas foram formadas nele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, como disse o pastor Severino. E as trevas não entenderam, não conseguiram compreender. É o que acontece às vezes muito hoje em dia. Não conseguimos compreender os desígnios de Deus, porque é de Deus, mas Ele dá a sabedoria da sua boca. Ouça, preste atenção no que Deus fala aos seus ouvidos. Foi o que eu ouvi ali sentado. Você já teve vontade de largar tudo, mas por que você não largou? Porque eu te dei temor. É o princípio desse temor que te traz aqui, traz a sabedoria. Deus mostrou a sua existência. João, o Verbo. Deus o enviou do céu. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e de servo. Foi humilhado até a morte, morte de cruz. E Deus lhe deu um nome que estava acima de todo nome, o nome de Jesus, o qual todo joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, se dobrará e declarará que Ele é o Senhor. Jesus. A sabedoria de Deus, ela está em cada um de nós. A sabedoria de Deus está no temer ao Senhor, a presença dEle em cada um de nós. Você
este ministério, as pessoas têm que temer a Deus antes de qualquer coisa. As pessoas não estão nas igrejas porque nós passamos por um momento muito difícil. Há igrejas que nem abrindo estão mais. Mas nós estamos aqui porque tememos o Senhor. E para temer ao Senhor, aí Ele vai te mostrar a sabedoria. Sabedoria, como eu falei, não é inteligência. Inteligência, lá fora. Muita gente tem um QI muito elevado, mas sabe qual é a diferença? Não conhece a Cristo como você conhece. A sabedoria não está na inteligência. São coisas distintas. A sabedoria está em conhecer a Cristo, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Às vezes você acha que não consegue fazer nada na sua casa, no trabalho, na rua, porque você não procura intimidade com Deus. É a intimidade com Deus. Aleluia. Ele mostrou o caminho. Ele nasceu de mulher. Ele nasceu de mulher, cheio do poder. Sabe o que Isaías diz? Um menino vos nasceu. Um menino vos nasceu. Um filho nos deu. Está escrito assim, nos deu. O seu principado estava sobre seus ombros. O seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Deus abriu mão e colocou ele aqui no meio de nós, igual cada um de nós. Ele veio de mulher, ele nasceu, sofreu. Para quê? Para mostrar a sabedoria, mostrar o que ele tinha para nós. Ele disse o que para cada um de nós? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. A sabedoria para nós é conhecer profundamente a Deus. O caminho do ministério dele foi preparado. Aplane o caminho no deserto, o caminho da sabedoria. Preparem as estradas para que ele possa passar, para que ele possa vir. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Onde está a sua vida? Que caminho você tem andado? Nós somos livres, libertos do pecado, salvos por Ele. A conta já foi paga. As pessoas não entendem que a conta já foi paga. Amém. Na cruz. O caminho que você toma é um caminho de liberdade, mas tem que ser um caminho de sabedoria. Nós precisamos entender que nós temos tudo em nossas mãos. Ele diz: vos dou o poder está em suas mãos. Onde está o poder? O que você tem feito, usado? Como você tem se preparado para usar esse poder? Em nossas mãos. O caminho ele já prosseguiu e deixou que você continuasse esse caminho. É lá na sua casa, marido, esposo, filho. Repito e digo, até ele voltar. A minha dracma está lá no quarto. É o meu filho, mas é a dracma. Eu quero que ele volte para o caminho. Glória a Deus. Eu não vou abrir mão, porque Deus ouve as orações, os pedidos. Ele sente dentro de você, dentro de cada um de nós, o amor e a compaixão. Sem amor não adianta a sabedoria. Sabedoria tem que ter os dois, o amor e a sabedoria. As suas obras foram mencionadas. A sabedoria, as suas obras foram mencionadas. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse ele, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, resgatar aqueles que estavam perdidos, os contritos de coração, e proclamar o ano aceitável do Senhor até a sua vinda. Amém. O irmão pregou a vinda do Senhor. Ele falou: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E você tem que ter sabedoria de falar para aqueles que não entendem, que estão com os olhos fechados, com as escamas, que Jesus está voltando. Mas só você vai ter sabedoria se você buscar nela a palavra de Deus. Amém. O conhecimento de Deus. Às vezes assim,
Tem um fulano que eu conheço, que conhece Jesus, mas não vai para a igreja. Não diga somente amém. Pregue para ele, fale para ele. Converse. Nós somos canal de bênção espiritual, material. Porque a sabedoria está em nossas mãos. A sabedoria está conosco. Seu caminho, suas obras. As obras que foram mencionadas, diz aqui, pregar as boas novas. Amém. Quando as pessoas lembram de Cristo, tem um detalhe muito importante. A palavra de Deus diz em Zacarias, a profecia do livro de Zacarias diz que ele seria perfurado. Quando os homens quebraram as pernas daqueles dois homens na cruz, quando os romanos quebraram as pernas daqueles dois homens na cruz, eles iam quebrar a perna também de Jesus. Só que alguém daqueles soldados deve ter dito assim, já está morto. Mas queriam confirmar se ele estava morto. Pegaram uma lança. E essa lança perfurou Jesus. A palavra diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E quando perfurou, saiu água e sangue. A profecia no livro de Zacarias diz que ele seria transpassado, e sobre a casa de Davi, sobre o povo de Israel, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito da graça e da súplica, e olharão para mim, diz ele, olharão para mim a quem transpassaram, e plantearão e chorarão amargamente. Ninguém acreditava, ninguém. Quando você lê a história de Tomé, não acredito, só se eu ver. Tomé, tu viste e não creres. Aqueles que não viram, crerão. Eu creio. Tu crês. Tu acredita. É nisso que ele quer que nós tenhamos. Quando você lê o livro de Salomão, Provérbios, que ele fala a existência da sabedoria, porque sabedoria é a onisciência de Deus. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Mas a onisciência significa que ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele conhece o passado, presente e futuro. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Ele diz, os meus caminhos são os meus caminhos, não são os seus caminhos. Os meus pensamentos são os meus pensamentos, não são os seus pensamentos. Nós não pensamos igual a Deus. Nós queremos ser imitadores de Cristo, como disse Paulo. Nós queremos sentir a presença do Espírito dele, porque é o Espírito dele que nos conduz. A palavra diz que é o Espírito de Deus que nos conduz, nos leva, nos traz. É o Espírito de Deus. E essa sabedoria é ele. Cristo é personificado na sabedoria, de modo que a sabedoria passa a ser percebida por cada um de nós, pelas pessoas como Cristo. Mas irmão, onde está isso? Deus levantou o grande homem, apóstolo Paulo. Mais de 50% do Novo Testamento ele escreveu. Ele não deixou passar essa em branco. Colossenses capítulo 2, verso 3. Porque nele, Cristo, está escrito, sim, porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude e divindade, em que estão escritos todo o tesouro da sabedoria e da ciência. É Cristo Jesus, a sabedoria e a ciência, corporalmente e espiritualmente. Ele veio nessa terra? Veio. Perguntaram assim, onde que você conhece? Quem te ensinou alguma coisa? Onde você estudou, aprendeu? Eu aprendi do meu pai, disse ele. Jesus disse, eu aprendi do meu pai. Tudo que eu faço é por intermédio do meu pai. Ele disse, eu dou e tiro a vida. Eu dou a minha vida em resgate de muitos. Você, eu. Ele deu a vida por nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Mas só nós? Não. Todos nós. Profetiza na sua vida, eu e a minha casa, sua casa e a sua família, seu marido, seus filhos, seus vizinhos, a sua casa, serviremos ao Senhor. O poder está na palavra
de Deus. O poder está na palavra que você profetiza, que você fala. Quer ver uma parte interessante da Bíblia? Quando Labão foi roubado pela sua filha Raquel, e Jacó, no mesmo instante da história, se mandou, fugiu com todo mundo. Labão foi atrás dele, não preocupado com as suas filhas, com seus netos. Labão estava preocupado com seus ídolos que foram roubados. Mas Jacó não sabia que Raquel tinha pegado os ídolos do seu pai e escondeu na sua tenda. Jacó não sabia. Aí o que ele disse para o sogro? Aquele que pegou morrerá. Pode revistar tudo. Raquel estava naqueles dias. Quando o pai entrou na tenda, ela falou: eu não posso ficar perto do Senhor. Ela sentou em cima dos ídolos, ela escondeu na tenda dela. Mas o que o poder da palavra tem? Lá de cima, ouviu o homem de Deus falar. Quem morreu logo em seguida? Nasceu José, e ela morreu no parto de Benjamim, a amada de Jacó. Porque a palavra tem poder. O poder está aqui, do que você fala, do que você profetiza, do que você diz para os seus filhos, o que os filhos dizem para os seus pais, o que você fala na igreja, o que o pastor, os homens aqui falam. Tem poder. Amém. Não esqueça, tem poder. Aí, você vai lá no Novo, tudo que plantares tu colherá. Verdade. Cuidado. Você tem o poder da sabedoria em suas mãos. Você tem a palavra de Deus em suas mãos. Cuidado com o que você fala. Com quem e por quê e para quem você abre as suas portas. Por que você fala certas coisas? Deus é onisciente. Deus conhece cada coração. É o poder da palavra de Deus. Ele estava lá, com aquele que estava junto do Verbo, ele, Jesus. Ele estava pronto perto dele. No princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito de Deus. Isaías, quando diz: pode me enviar, me envia! E a pergunta anterior foi: a quem nós enviaremos? No plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paulo aos Romanos diz: ó profundidade da riqueza da sabedoria, como a ciência de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus desígnios, a ciência de Deus, porque tudo é dele, por ele e para ele. Quem? Cristo Jesus. Aleluia. Se agarre a Cristo. Se agarre mesmo a Cristo. Não tenha vergonha. Porque, já falei, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Os que temem ao Senhor fazem a vontade de Deus. Você vê, Tiago, sujeitai-vos, pois a Deus, sujeitar, pois a Deus, e o diabo fugirá de vós. Mas sujeitar, temer ao Senhor, e o diabo fugirá de vós. Sujeitar é obedecer, obedecer é temer a presença de Deus. E ele continua: onde está o Rei da Glória? O salmista fala: abram as portas, o Rei da Glória está chegando, está entrando. Busca a presença dele. Você vai de encontro ao Rei da Glória. Você busca a presença dele para você. Aí nós entramos aqui no nosso texto, verso 32. E agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Bem-aventurado é ser alegre. Tenha alegria no seu coração. Guarde os seus estatutos e mandamentos. Mas, irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Não queira nada que não seja da palavra de Deus. Jesus diz: se pedirem para te caminhar 2 léguas, ande 3, 4. Dê a roupa, capa, sirva ao Senhor. Ele busca aqueles que querem servir.
Nós fomos na igreja, eu achei até interessante o que estava lá o tema. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a vida por muito. Mateus 22, né, pastor? Lindo! Eu fiquei pensando assim, eu quero servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Mas ele já disse lá, olha, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Eu quero mostrar, em nome de Jesus, que nós somos poderosos, mas com a sabedoria de Deus. Os desígnios de Deus é dele, o Senhor da glória. Mas Ele nos deu isso, o entendimento, o caminho. Gente, o caminho é o tempo todo. Verso 33, ouve a correção, não rejeites e sede sábio. Ouve a correção. Irmãos, a correção não é a gente procurar o outro. O homem é falho. Eu sou falho. Dizer que você é pecador, eu vivo pela graça de Deus. Nem tudo nós sabemos, mas você tem um que pode. Ele disse, quer falar comigo? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É falar com Ele. Você tem que falar com Ele, você tem que entrar em comunhão com Ele, você tem que ter intimidade com Ele. É Ele. Você não vive uma vida natural mais, você vive uma vida espiritual. Existe uma batalha lá fora, e a batalha não é a batalha carnal. Você pega o apóstolo Paulo, ele vai dizer para você, a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades que estão no ar. Irmãos, aprendam, não é uma batalha carnal, é espiritual. Você não luta com armas naturais, assim com armas espirituais. E essa batalha é lá no céu. É as hostes. O inimigo está aí ao redor. A gente fala do inimigo com tanta simplicidade, mas se você escorregar ali, ele vai te estragar, vai te enganar, vai te devorar, vai jogar irmão contra irmão, marido contra mulher, filho contra pai. Tudo está aqui escrito. Temos que ter sabedoria, temos que ter prudência, mansidão. Como o Tiago diz, às vezes é mais fácil ficar calado, ouvir mais do que falar. Sábio, ouve a correção, não rejeites e sede sábio. Ouça a correção quando vem de cima de Deus. Essa é a correção. Bem-aventurado o homem que não dá ouvidos, velando as minhas portas, esperando nos umbrais das minhas entradas. Buscar a presença de Deus, buscar o Senhor. Bem-aventurado, mantenha-se firme, mantenha-se alegre. Quando a palavra diz, você edificou sua casa onde? Na areia ou na pedra? Edifique sua casa, edifique seus pés na rocha. Seja rocha, seja o soldado vigilante, seja vigia o tempo todo. A palavra diz, vigiai e orai. Vigie, mantenha-se firme e forte o tempo todo. Mas é difícil demais, é complicado, irmão, é muito difícil. Foi difícil para ele. O que ele passou por nós não temos nem noção, não imaginamos o que é o sofrimento dele. Coisas é bom a gente ser repetitivo na palavra, porque assim a gente consegue assimilar, guardar. Você vai ter uma coroa, já disse aqui, de pérolas. Ele teve uma coroa de espinho. Você deveria ter uma cruz, mas não teve. A cruz foi para ele. Toda a humilhação que ele passou, nós passamos às vezes. Nem perto do que ele passou, mas passamos. Porque ele disse, no mundo serás perseguido, no mundo serás humilhado, tudo pelo meu nome. Não tenha vergonha, não me vergonhe do Evangelho de Cristo Jesus, porque é a salvação para todo aquele que crê, diz o apóstolo Paulo. Crer nele, crer na salvação. O justo vive pela fé em Cristo Jesus. Mas temos que ser sábios,
sábios e prudentes nas nossas condutas, no que falamos, pensamos e como agimos. A sabedoria está aí. Sabedoria de Deus. Porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. Buscai o Senhor. Buscai o seu caminho. Buscai o Senhor a todo instante. E mais Ele fará na sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará na sua vida. É o Senhor que faz, é o Senhor que te dá. Ele que faz todas as coisas. Senhor Jesus. Para terminar, em nome de Jesus, mas veja o que a sabedoria, no livro de Provérbios, capítulo 8, no verso 36 diz: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Vou repetir: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. E todos os que me aborrecem amam a morte. É interessante que, quando a gente fala amar a morte, bem, pecar contra mim, pecar contra o Senhor, irmãos, a iniquidade, ela está pelo mundo. João fala nas suas cartas: não ameis o mundo, não ameis o que é no mundo. No mundo existe a concupiscência da carne e o pecado. O amor de Deus não está no mundo. Você vive no mundo. Jesus disse que você não é deste mundo. Você não pertence a este mundo, mas você vive nele. O pecado está a todo instante tentando te destruir, tentando te derrubar. Mas a tua alma, o teu ser, o teu espírito, o Espírito de Deus que habita em você, não deixa e não vai deixar, porque você foi lavado e remido, separado por Deus. Aleluia. É nisso que nós temos que acreditar. Cada um de nós foi lavado e remido, separado por Deus. E a sua própria alma, o que tenho para te dar? Alma! Jesus pergunta uma vez, um homem disse que juntou nos seus celeiros muita colheita e não dava, ou destruir e construir outros. Ele pensava nas coisas do mundo. Aí, se eu te pedir a tua alma nesta noite, o que tu tens para me dar? Ou alma? É o Senhor que tem o direito de dar e tirar. Ele que faz em cada uma de nossas vidas. Os que me aborrecem amam a morte. Sabe o que é isso? São aqueles que se afastam do Senhor, aqueles que negam o Senhor, aqueles que não conseguiram chegar ao ponto da temer a Deus. Vou repetir: tive coragem, mas não tive a capacidade, porque o temor ao Senhor é maior do que a coragem de um homem. Um homem, quando tira a sua vida, uma pessoa, quando ela desiste de tudo, ela larga tudo, é porque ela já não teme mais a Deus. Ela perde a sua alma. E o amor está na morte. Ele prefere abrir mão de si e morrer. Mas, para toda morte, para todo homem que perde, há sempre uma palavra. E essa palavra não vem só da boca de Deus, vem de nós. Por isso, nesta noite, a sabedoria, ela traz para cada um de nós o poder para nós profetizarmos, para nós resgatarmos. A morte não tem poder sobre nós. A morte não tem poder sobre ninguém, porque você é capaz, você é poderoso em Cristo Jesus para resgatar aqueles que estão perdidos. Não deixe ninguém da sua família, não deixe nenhum amigo seu, não deixe ninguém que você conheça morrer espiritualmente. Não deixe, porque você é capaz, nós somos capazes.
O sangue daquele inocente não vai estar sobre suas mãos, sobre sua cabeça, porque você é capaz. É capaz, é capaz. Mostre capacidade, mostre sabedoria. Tema o Senhor e Ele vai te capacitar para isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Eu agradeço a rica e maravilhosa oportunidade e que todos sejam sábios nas suas condutas, nos seus atos. Amém, irmãos? Aplauda aquele que é digno de honra, de glória e de louvor.